Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham assistido todos os outros vídeos, do início ao fim. E eu não sei se algumas palavras estão sendo compreendidas, porque está com um pouquinho de delay aqui no vídeo, um pouco de atraso enquanto eu falo. Eu estou falando um pouquinho mais rápido porque eu sei que é melhor para muitos de vocês. E é muito conteúdo, né? O que que vocês acham sobre como saber viver nessa vida, onde nós sabemos que muitos dos nossos antepassados não foi visto desta maneira, né? Que a gente está aqui na vida para saber como viver, e por isso também um trabalho em relação, e eles são espíritos, são consciências, por isso se diz do trabalho dos antepassados, de ajuda a muitos deles, não só de gratidão, ajuda, e que também o raciocínio de alguns é que eles estão na gente através desse corpo, né? As gerações passadas. Então a gente está aqui, só que cada vez mais nós podemos usufruir a cada geração que passa, mas ainda o planeta está bem desequilibrado em relação a isso. E o que que é para vocês se preparar nessa vida para o depois, que pode ser vida eterna ou depois se por acaso tiver que voltar aqui, voltar em condições melhores. Então, sempre há uma preparação para aqueles que compreendem, a vida. É uma pergunta também, eu deixo para vocês, tá? Aqui, nós estamos, assim como houve a época da Revolução Industrial, essa revolução da IA vai ser maior, já está sendo maior do que todas as outras. E por isso nós temos que nos preparar. Existem filmes e foi colocado também, alguns dizem foi colocado como ficção. Aí, se você vai falar sobre a veracidade deles, a pessoa fala, não, eu fui criado como se isso fosse fantasia, ficção. Então, alguns filmes, eles podem ter sido ou canalizado. Nós todos somos médiuns e os artistas são mais sensíveis, eles captam mais informações sobre o plano, mais acesso no plano espiritual. Então, você tem os médiuns, você tem os contatados, ou você pode ter tido uma programação anterior à reencarnação de que você iria passar essa mensagem para o mundo, ou foi feito deturpado, ou com influências negativas para passar uma história não totalmente verdadeira. Então, não, nem todos os filmes, mas eu acho que a maioria dos filmes deveria se chamar baseados e pode ter sido fatos reais também. Mas também a gente há de convir que às vezes nem os artistas ou diretores sabiam disso. Estão sabendo agora, porque a revelação está sendo feita agora. A minha revelação sempre foi em relação mais à Bíblia, a Cristo, as coisas aqui da Terra, dos humanos, né, em relação aos humanos, e desenvolvimento pessoal, suas qualidades, talentos, o seu amor, mas existem aqueles que estão comprometidos mais com a revelação de outros seres. Daí você tem vários filmes que tente pensar na possibilidade que
de ser possível esta verdade. Só pense, né? Só pense. E eu sempre vou colocar assim, algumas vezes revelando, mas às vezes eu vou dizer, ó, pode não ser, para que você tenha a chance, o tempo de absorver. Então, seja o Star Wars, que eu não gosto, não gosto, até fui no cinema, assisti, não gostei do filme em si, mas muita gente gosta. Por quê? Porque tudo indica que a gente vive do jeito como vive, na realidade, que é o aprendizado, porque houve muitas batalhas cósmicas e é algo insuportável, até que uma autoridade maior, bem maior, disse, ó, chega. É como essas guerras que estão tendo aqui no mundo também, vai ter uma hora, ó, chega, não dá mais, não sei o que vai acontecer, né? Então, se eles não pararem por si mesmos. Então, tem uns filmes aí que eu não gosto, mas eu já vi uns flashes, né? Já assisti Alien. Tem muitos, tem muitos. Tem o MIB, Homens de Preto, é real, tanta coisa. Se a gente assiste como fantasia, ficção, a gente está perdendo sobre a vida e a chance, a oportunidade de aprender mais coisas e de se preparar. Então, tem um. Agora a gente vai para uma parte mais real, que é a parte dos contatados. Primeiramente, estão sendo contatadas pessoas da espiritualidade e até de religiões, algumas. Por quê? Porque são pessoas com visão mais aberta, são pessoas mais abertas. Se você é uma pessoa mais fechada ou mais cheia de crenças, conforme. Não é uma culpa sua, tá? Mas é que o sistema foi criado para que a gente tivesse esse tipo de limitação de crenças. Então, está chegando a essas pessoas primeiramente, mas o que se diz é que vai chegar para todas, em algum nível. Seja na mente, seja nos acontecimentos, seja a revelação assim do YouTube, cada vez mais. Aí tem um outro, um ser bem interessante, um dos reveladores, né, que é o Alex Collier, que trouxe à luz os andromedanos, e muitos de nós tivemos contato ou sintonia com essa consciência de alguma forma e sem saber que estava sendo contatada de alguma forma, em algum nível. Mas ele falou coisas muito interessantes, que acha incrível como os seres humanos fazem coisas na forma, quando lá é tudo virtual, já é virtual, muito interessante. Modelar, né? E E sobre a música também, as frequências, como chegam lá, eles conseguem capturar algumas músicas aqui, as frequências, como chegam lá, e eles devem ter grandes emoções, talvez. Não sei. Então, a música aqui também que as pessoas mal conhecem. A música não tem uma ênfase na escola, no Brasil e em muitos países. Não tem. Porque, porque se pensa o seguinte, você vai ser para ser músico? Não, você tem que ser um médico, um cientista, um advogado, um engenheiro ou algo assim entre essas profissões, né? Um técnico, ela vai ser músico. Então, as artes, elas não são valorizadas, não têm credibilidade. E por isso que não se tem música e por isso que... Então, eu achei muito lindo, eu entrei nessa sintonia também do que ele se falou. Estou falando isso para você, de repente a vida não está sendo muito colorida, muito bacana, porque a gente às vezes não tem acesso a coisas maravilhosas que às vezes precisa de um certo treinamento também. Treinamento da escuta, o treinamento para a gente ter a apreciação, né? Tem muitas coisas boas que só a gente, estando em meios diferentes, para a gente usufruir, apreciar, ter um gosto, aquilo que se diz gosto estético, que também é muito relativo, que varia de cultura para cultura e de tempo para tempo. Tá? Vamos colocar assim também. Aquilo que é bonito numa época pode não ser bonito numa outra, ou que é numa cultura pode ser esquisito numa outra. Então, e aqui
No planeta Terra é como se fosse um pedacinho do cosmos, porque aqui tem de tudo um pouco. Tem muitos países, muitas culturas diferentes. Então, por isso que é incrível e por isso que muitos estão querendo perpetuar aí, é, do jeito como eles acreditam, desse jeito que a humanidade está. E, então, a gente precisa estar atento a tudo isso. Agora, eu quero falar de um filme especificamente, que é o Blade Runner, que é um filme meio, né? É um filme, né? Mas, ao mesmo tempo, foi passado, vou colocar os dois lados, eu só tinha um lado, eu vou colocar um outro lado também. O lado que eu tinha é o do perigo, assim como o Exterminador do Futuro 2, o perigo e como como Hollywood passou o futuro, muito cheio de máquinas, muito metal, só metal, e isso foi por certas consciências que vivem desta maneira e queriam trazer esse jeito de viver e de construir as coisas aqui para o planeta Terra nessa nova etapa. E eu não gosto disso, não desse jeito assim como foi apresentado. Então, comecei a questionar, porque existem outros modelos que podem, que eu acredito sejam mais adequados para o constante crescimento e usufruir dos humanos, não humanos máquinas. Por isso, fiquem atentos em relação a essa questão do chip. Mas aí tem um outro lado, que eu nunca tinha pensado nisso, que é o autor das músicas do filme, chamado Vangelis ou Vangelis, que ele teve uma vida discreta. Essa semana que eu vi a história dele e que ele fez esses filmes, as músicas são lindíssimas, belíssimas. E eu não sei se ele veio com uma missão para isso ou se ele faz parte desse pensar desse jeito. É complicado quando você admira um músico, gosta das músicas dele, e ele fez com todo o seu. Tanto é que todo o seu amor, todo o seu apreço, porque ele não quis que modificassem a música dele. E isso é muito interessante quando o músico não quer que modifique, porque lá está traduzido o sentimento ou a ideia, né? Mas também concordo, se você for fazer um arranjo, fazer uma coisa diferente, apresentar de uma outra forma, porque você está dando a sua colocação em cima do que você aprendeu desse artista que você se inspirou. Gente, esses vídeos aqui é muito para falar sobre essa questão da IA, que já desligaram algumas vezes, mais do que uma vez, acho que pelo menos duas, que foi de conhecimento sobre a IA, uma IA meio nociva, porque existe também os dois lados. Então, é difícil de imaginar totalmente sem. Eu acho que a gente está numa época que é meio complicado isso, falar 100%, porque tem a própria internet, né? Então, eu não sei, eu realmente desejo o melhor para a humanidade, mas ficar rodeado de máquinas, tem gente que não tem consciência, acha que eu não gosto, eu até gostava muito de robôs, mas eu meditei até que ponto que eu fui influenciada por certas consciências também, e eu fui modificando algumas coisas ao longo do tempo. Fui reavaliando e até que ponto me influenciaram ou não. Então, uma das coisas que pleiteio algumas consciências é que o mais bacana para eles é ver uma máquina, um robô, um androide, que tem uma mistura de máquina e de tecido biológico e coisas biológicas, é ele começar a ter emoções ou sentimentos. Mas para mim, máquina.
não pode ficar misturando com tecido biológico, e elas têm que ter a evolução delas, que é limitada à máquina. Muita gente não tem a mínima ideia. Elas acham que seres humanos dominam a máquina e as máquinas, elas vão, são moldadas de acordo com aquele que fez, né? Que moldou a IA. O problema é que a ideia realmente é ter uma fusão de máquina com biologia. Essa é a ideia. Não vai ficar só na máquina. Então, até que ponto isso é bom, não é bom? O quanto que Cristo aprova ou não? Não é, eu não sei se todo mundo tem consciência de, todo mundo que eu digo, os espiritualistas, os contatados, se eles sabem aquilo que é o melhor, como funcionam nas naves, porque já existem naves, sempre houveram. Tem um livro chamado Vimana, na Índia, as naves sempre existiram, mas nós estamos vedados a vê-las para que a gente não se perca no nosso processo kármico, reencarnatório, só que agora, cada vez mais, isso está sendo desvendado. Sem contar que lá no norte, no, no Zewa, eles têm pactos, né? Lá foi o primeiro lugar onde se teve pactos grandes. É por isso que eles têm acesso, eles trouxeram à luz essa tecnologia a todos, porque não foi criação humana. Eles receberam isso, de como deveria ser feito, por certos tipos de consciência, e então eles que mandam lá. Quando se fala de Área 51, quando se fala de outros lugares, e de que o presidente ele sabe só até um pedaço, depois tem toda uma hierarquia, tudo real. Ah, os ex-militares já estão vindo na internet já faz muito tempo, falando sobre isso. Eu sinto muito se você que está assistindo não compreende. O meu objetivo não é dizer que eu sei, você não sei, muito pelo contrário, vocês possam ir atrás de informações. Agora, se for hater, né? Paciência, aqui não vai ter comentário. Hater é aquela pessoa que não acredita em nada e às vezes fica assistindo só para ver o que, que alguém vai falar, mas não tem vez aqui não, tá? E dá para seguir a vida sem saber de tudo isso? Até um certo momento dá, mas vai ter uma hora que eu acho que vai ser um pouco difícil prosseguir. Um outro fato que aconteceu comigo, muito interessante, quando eu estava dando aula para crianças, yoga para crianças, uma das mães veio e me contou do nada, começou a contar que o filho dela tinha bullying, porque chamavam que ele era bebê de proveta, ele foi feito em laboratório, e ela me falou que ele era uma criança normal, totalmente normal como outras, e ele foi o primeiro bebê de proveta, conhecido, ele é conhecido, e que ele é muito normal. Então, é o que se diz, né? Que muitas. Bom, isso já acontece de uma certa maneira, de crianças que nascem muito antes da hora e às vezes não tem chance nenhuma. E através do laboratório, e acredito muito com o amor da presença dos pais, essas crianças sobrevivem, às vezes, e tão divinos que, né? Conseguiram, mesmo sendo em laboratório, conseguiram ir adiante. E isso, algumas coisas são legais, né? Para quem, enfim, tem tanta coisa. Tanto para pessoas que não conseguem ter filhos, por exemplo, ou então quer ter de uma forma mais, idade mais avançada, por exemplo, ou porque já estão fazendo úteros artificiais,
Mas também existem seres que conseguem fazer milagres no corpo humano, porque eles detêm a tecnologia biológica e eles fazem parte de nós. Aliás, nós somos, enquanto humanos, a gente. Por isso que os geneticistas não conseguem ter todas as respostas. Eles chamam de. Eles não conseguem. E nós temos DNA de vários animais, porque nós fomos projetados para darmos respostas a essas consciências também. Nós somos muito queridos também, muito amados, porque nós fomos um projeto, então é um projeto humano, humano. Nós somos projetos humanos. E então, essas coisas que eu estou falando, não fui eu que. Tem coisas que eu sei e tem coisas que eu li e que eu estou sabendo. Mas isso está em muitos lugares, muitos trouxeram essa informação. E aí que nós temos um pedacinho de cada um no universo também, e nós somos diferenciados também, nós somos considerados também muito diferenciados, muito também especiais, a humanidade. Então tem esses dois lados, né? E que a gente possa realmente cada vez mais aflorar todas essas qualidades, todas essas virtudes, porque muitas consciências já perderam. Então, o que se deseja é o melhor para nós. Agora, esses que estão fazendo uma festa por causa de. Eles não acreditam em nada, e eles estão sendo influenciados por determinadas consciências, e por isso que a IA está avançando muito rapidamente. Então, não sei se é por causa disso também, e coisas vão acontecer que podem vir a acontecer no planeta Terra. Já se esperava que isso ia acontecer em algum momento. E a gente precisa realmente ter consciência, ciência. Não há problema algum se você trabalha, estuda com robótica, gosta de robô, não, isso não é o problema, até porque eles são úteis em muitas coisas. A questão toda está na inteligência da IA, naquilo que se quer do planeta Terra, quem está manipulando, quem está por trás. Como a gente não está enxergando, nós não enxergamos, então a gente só tem uma maneira de saber, que é através de ser médium, de ser contatado, ou dessas pessoas que recebem esse contato. Eu também sou uma contatada, mas tem uns quês aí, uns quês e porquês. De qualquer forma, eu agradeço a todos aqueles, a todas as consciências que me orientam e que estão querendo o melhor também para mim. E eu desejo o melhor para vocês, que vocês também tenham essas conexões, as melhores possíveis e possam se beneficiar, serem ajudadas, que a intuição de vocês, a intuição nossa fica mais aflorada, porque chegará um momento que, sabe aquela coisa de você estourar, por exemplo, um tsunami ou algo parecido, e aí você tem uma intuição de sair do lugar, ou você correr para as montanhas, para outro lugar, ou você pegar a sua família e ir para um outro lugar. Tudo isso são avisos que às vezes seres que gostam de você estão te alertando, para que você não perca a vida, porque às vezes a vida pode ser ceifada muito antes, né? Acidentes também ocorrem, né? Então a gente precisa de proteção, estar alinhado, aumentar mais a frequência. Eu já estou um pouquinho cansadinha, gente. Por isso que eu estou um pouco assim. E querendo terminar ao máximo esse assunto para não postergar, e ainda tem mais um vídeo, tá? Eu não sei se é o último, mesmo que às vezes eu passe um tempo lá e eu esqueci de falar isso, aquilo, eu coloco os complementos sempre no descritivo do vídeo, para não ter que reformular o vídeo, ou para não ter que fazer um outro vídeo só para complemento de alguns minutinhos. Então, se eu falei, nossa, eu deveria ter falado sobre aquilo, não abordei, aí fica para o descritivo mesmo.
tá? Aproveite, se inscreva nesse canal, dê o like, participe mais, que a gente possa, interagir de uma outra maneira também. Até o próximo vídeo.